Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero estar respondendo a um comentário de uma pessoa aqui que fez a seguinte pergunta. Pelo que os skinheads lutam, tirando garotos podres, tudo que eu ouvi foram nazis e tal. Tô perguntando na moral mesmo, não sei muito sobre. E tipo, basicamente essa pergunta eu já respondi em vídeos meus que eu comento sobre o movimento skinhead, origem e tal. Mas é interessante observar que eu tenho uma playlist, tá? Então quem quiser é só procurar uma playlist no meu canal aqui que trata desse assunto, né? E tem alguns vídeos que vão se tratando, mas eu falei, não, cara, vai ser legal gravar um vídeo respondendo essa pergunta que eu achei interessante. Bem, primeiro ponto, quando nós tratamos de movimentos de rua, nós temos que parar e observar como ele se desenvolve. Então, eu vou pegar, por exemplo, o movimento punk. Eu gosto bastante do movimento punk, eu acho interessante. Porra, eu escuto Gritando HC, o próprio Garotos Podres é bem punk também, né? Calibre 12, pá. Então nós temos bandas punks nesse sentido. O próprio Legião Urbana, no seu início, tinha uma pegada bem punk, né? Com uma banda com o nome Aborto Elétrico. Época em que músicas como Que País é Esse foram feitas, né? Se você pegar Que País é Esse, é uma música bem punk. Depois você vê o próprio amadurecimento do Renato Russo, né? Que fica completamente diferente do que se chama de punk. E por aí vai, né? Do punk nacional mesmo, eu nunca fui fã do som do Ratos do Porão, mano. Eu acho assim muito tosco, cara. Apesar de eu gostar do João Gordo, cara. O João Gordo é um baita entrevistador, apesar de ser comunista e tal, né? Ter uma pegada bem comunista. Assim como o próprio Garotos Podres. Então, mas é questão ideológica. Fica difícil você pegar, por exemplo, o movimento punk como um todo e dizer assim, pelo que eles lutam. Por quê? O que acontece? Dentro da Inglaterra, por exemplo, o movimento punk, se você pega o Ramones, por exemplo, eles não tinham uma ideologia muito bem fixa. O próprio Joey Ramone, ele tinha uma postura mais conservadora. Mas ele é um dos percussores do punk. Só que o punk dele era um negócio que meio gótico, né? Eu definiria isso como um negócio, uma mistura de gótico, né? Você pega a música Pet Sematary, né? Que eles estão fazendo o clipe num cemitério e tal. Então eles tinham essa pegada, roupa de couro. Então não se via uma pegada tão ideológica com por exemplo, John e Ramone, né? Com Ramones. Era um punk, mas não era tão ideológico. Não era uma coisa bonitinha igual os Beatles, por exemplo. Só que quando você pega, dentro da Inglaterra que surge o movimento punk, você pega a banda que começa a ter uma questão mais política, você tem a música Anarch the Hook do Sex Pistols, né? Que aí eles trazem toda essa gama política para o movimento punk, né? Trazendo essa questão anarquista. Legal? Então veja que dentro da Inglaterra eu já tenho, pelo menos aqui fazendo uma leitura rasa, eu já tenho duas vertentes para o movimento punk. Esse movimento punk ele chega no Brasil, por exemplo, e os punks brasileiros eles vão ser bem politizados. Então você vai ter punks que vão ter a ideologia anarquista como estandarte. Então quando você fala punk no Brasil, 95%, quase todo punk que você vê na rua, ele vai ser anarquista, ele vai ter uma ideologia anarquista, ele vai ter uma ideologia política. Assim como quase todos os skinheads que você vê no Brasil, eles também vão ter, eles são bem politizados nesse sentido. Então, bem puxando ali o lado do Sex Pistols, Anarch the Hook, né, que é a música que eles fazem, né, anarquia na União na União da Inglaterra, na Inglaterra ela da Grã-Bretanha, né, Anarch the Hook, né, Union Kingdom, né, a União da Rainha. E aí, por exemplo, no Brasil você tem alguns desenvolvimentos dos punks. Você vai ter punk que é anarquista, você vai ter punk que é comunista, você vai ter punk que acha que é anarquista, mas no fundo é comunista, você vai ter punk que não tem ideologia nenhuma, você vai ter você vai ter o movimento punk tendo todas essas faces, você vai ter punk que é homofóbico, você vai ter punk que é a favor dos homossexuais. Então é um negócio muito louco, cara. É um negócio muito louco. É difícil
é difícil de definir. Entende? Por quê? Porque estamos falando de um movimento de rua e que não existe uma liderança, não existe alguém que encabeça a ideologia em si. Não é um exército organizado. Entende? Não é um exército organizado. E atualmente, me parece que existem grupos, ou pelo menos um grupo aqui, um grupo acolá, de punk de direita. O cara é punk e é de direita. Assim, é muito louco isso aí. Né? Isso é muito louco. Mas, veja, não existe um controle, não existe alguém para ditar a moral do que deve ou não deve ser um movimento punk. Perfeito? Dito isso, com referência aos punks, nós podemos pegar, por exemplo, no tocante à religião. A religião, você tem várias religiões para todos os gostos. Você tem seitas cristãs, você tem seitas hinduístas, você tem mais de 5.000 seitas hinduístas. O budismo nasceu do hinduísmo e o budismo tem mais de várias versões, várias vertentes. A religião islã também tem várias. Então você, dentro da religião, você tem vários espectros religiosos. Né? Dentro do Brasil, as religiões que se desenvolvem a partir da mistura da religião africana com o catolicismo, você vai ter milhares de denominações. Não é só o macumbeiro, você tem a Umbanda, você tem a Quimbanda, e assim vai. O espiritismo, né, ele se desenvolve de outras maneiras também no Brasil, né, principalmente você tem o espiritismo kardecista, mas dentro do kardecismo você vai ter várias linhas interpretativas e assim vai. Com o movimento skinhead, não é diferente. Como eu respondi pro rapaz, né? Mano, o skinhead tornou-se uma cultura muito diversa, né? É assim, ó. Tem skin comum, skin nazista, skin apolítico, skin anarquista, skin antifascista, skin cristão, skin pagão. E por aí vai depender de cada subgrupo. Né? Assim como punks e suas variantes, tem. Aí eu falei que tem alguns vídeos aqui no canal. Então, quando você pega a origem do movimento skinhead, eram jovens brancos e negros que ouviam reggae. Esse é o real skinhead. Assim, não estou dizendo que é o real, é o início do movimento skinhead. O movimento skinhead ele surge nessa perspectiva, entende? Ele surge nessa perspectiva, entende? Só que com o passar do tempo ele vai se politizando. Lembra que o movimento punk ele também se politizou na Inglaterra? O skinhead foi a mesma coisa. Então os skin eles foram se politizando e foram surgindo subgrupos, né? Quando você pega a banda Skelldriver, que tomou uma postura mais nacionalista, que praticamente a banda Skelldriver com Ian Stewart é praticamente o símbolo, é um grande símbolo para os neonazistas hoje em dia, né? Então, e aí o movimento skinhead ele foi se politizando, chegando a ter várias vertentes. Tanto que hoje você tem o skinhead apolítico, que é o thread, você vai ter o skinhead antirracista, você vai ter o skinhead racista, você vai ter o skinhead nacionalista, você vai ter o skinhead comunista. Então, cara, é muito diverso. E aí a pergunta é, pelo que eles lutam? Não dá para definir. Vai depender de cada subgrupo, né? É como o símbolo do coturno, o marril do coturno. Se você pegar, dependendo do lugar que você anda, se colocar um marril branco, por exemplo, ele tem um significado. A questão é quem é que vai interpretar o que você está usando. Porque uns vão dizer que é um símbolo antirracista, outros vão utilizar como símbolo racista. Tipo, o mesmo coturno com o mesmo marril branco. Entendeu? E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente explica? Não tem como explicar. O movimento ele vai se subdividindo. Cada subgrupo vai criando os seus símbolos. E muitas vezes desconexo ou até oposto àquilo que era antes. Né? Lembrando que no Brasil, normalmente os skinheads eles são politizados. Né? 99% dos skinheads que você trombar na rua, se você trombar com algum na rua, né, vão ser politizados. Dificilmente alguém se torna skinhead sem ser politizado no caso do Brasil. Né? Assim como o punk no Brasil é politizado. Quando você pega o movimento punk nos Estados Unidos, os punks nos Estados Unidos eles não são politizados. Né? O punk pro americano é um movimento musical. Né? Tem um estilo punk. Né? E aí você pega, por exemplo,
Eu vou pegar uma banda assim que ela puxa bastante pro punk, que é a banda de Steelers, né? Com a Brody, né? Me fugiu o nome da vocalista. Você pega as músicas, elas têm bem aquela pegada gótica, né? É um punk, não é gótico, não é um Evanescence da vida, mas tem uma pegada meio gótica, né? Então você vai pegar Drum Blood, City of Angels e músicas nesse sentido, né? Então, que são as músicas mais famosas desse grupo, né? Teddy Steelers, né? Eu acho que ele não existe mais, né? É só a vocalista que continua cantando em si. Os outros foram para outras bandas e tal. E só que quando você pega o movimento do Brasil, ele se torna extremamente politizado. E com o surgimento da banda Gritando HC, por exemplo, o movimento punk no Brasil, ele deixa de ser aquele negócio de todo mundo com roupa de couro, igual era os Ramones, e a molecada da década de 90 passa a utilizar sapato, tênis de skatista, liga o movimento punk com o movimento do skate, por exemplo. Gritando HC faz esse movimento. Lembrando que a banda Gritando HC existe até hoje, né? Então você vai tendo várias divisões, várias subdivisões e cada um vai interpretando a sua maneira. Uma coisa é fato. Se você vai sair na rua como um skinhead, você vai ter que sustentar. Por quê? Porque você nunca sabe quem vai interpretar o que você tá andando. Não. Isso é fato. A mesma coisa o punk, né? Dependendo da cidade, né? Normalmente em grandes cidades, da área que você for, você pode ser mal interpretado. Você pode ser... você vai ter dificuldades dependendo do lugar que você for. Simples assim, né? Então, lembrando que o skin e o punk andam junto, né? Tanto que tem uma expressão, né, chamada street punk. Street punk seria uma variação do skinhead. É um skinhead que anda com punk, né? Então o skin que anda com punk, por exemplo, é street punk. Mas para outras pessoas, se você falar de skinhead e punk, eles são inimigos. E aí você tem o street punk que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? E é meio doido, cara. O bagulho é meio doido. Tudo vai variar de acordo com o grupo ou da localidade que você anda. Por exemplo, eu sempre fui um cara mais ligado em cidade pequena. Então eu nunca tive problema com o meu jeito de ser, com o meu jeito de andar, com o meu jeito de me expressar, porque a cidade era pequena. Todas as cidades, né? Leme, Maringá, atualmente Caçapava. Então eu não tenho problemas em ser do jeito que eu sou, em falar o que eu falo e abordar sem problema. Só que, por exemplo, dependendo da cidade que eu estivesse, se eu estivesse na grande São Paulo, eu já teria problemas. Já teria problemas, por quê? Porque você teria que ou anda com esse grupo, ou anda com aquele, ou você se alinha, ou você se desalinha, e aí certas regiões já ficam perigosas para você, entendeu? Então vai variar, né? Vai variar. É isso aí. Um abraço a todos, tamo junto, e espero que essa explicação tenha sido elucidativa nesse aspecto.